Uma respiradinha profunda pra gente se conectar aqui, se reconectar aqui, voltar pra cá, sentir o presente, lembrar do que a gente veio fazer aqui. Vamos para os deveres básicos nossos de cada dia. Aqui, deixa eu fixar primeiro o tema da nossa live. A gente está falando, né, das 5 chaves do sucesso nesta semaninha. Hoje é o nosso último encontro. Oi, Karine, boa noite, minha amiga. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu convidar mais algumas pessoinhas aqui. Aguardem um pouquinho para que a gente tenha mais parceiros de expansão, de paz, de felicidade. Hoje é um dia muitíssimo especial, né? Sexta-feira da Paixão é um momento da gente refletir sobre todos os nossos intentos, todos os nossos desejos, todas as nossas buscas e principalmente refletir e agradecer por tudo que nós temos. Não é um lugar de religião aqui, mas é um lugar de religiosidades. Então, todas as crenças são bem-vindas e nós, por sermos cristãos, né, por acreditarmos em Cristo, não é aquele lugar de uma religião específica ou de outra. Aqui cabe todo mundo, aqui cabem os evangélicos, os católicos, os luteranos, os protestantes, cabem os africanistas, cabe todo mundo. É um universalismo. Mas hoje é um dia de reflexão, para que a gente entenda que, às vezes, sacrifícios são necessários para que a gente consiga se direcionar para o nosso melhor caminho na nossa jornada. Oi, Magda, boa noite. Seja bem-vinda, minha amiga. Gratidão pela tua presença. Então, falar de Sexta-feira Santa, né? Falar desse lugar da paixão de Cristo, é poder agradecer. E nesta semana, na semana passada e nesta, que a gente vem falando de sucesso, olhar para os nossos lugares de sacrifício e permitir as nossas ressurreições também é muitíssimo importante. Vamos olhar aqui para o nosso lugar de trabalho, consciência, psicanálise, desenvolvimento humano, tudo isso a serviço do nosso sucesso. Vamos fazer aqui, né, uma lembrança, vamos relembrar um pouquinho do que nós fizemos na semana passada, quando nós falamos dos 5 sabotadores do sucesso. Nós olhamos... Oi, Ana! Boa noite, minha amiga! Saudade, seja bem-vinda! Semana passada, de segunda a sexta, nós falamos dos 5 sabotadores do sucesso e nós falamos de 5 pilares que mantêm cada um desses sabotadores em existência. Então eu vou rapidamente olhar para cada um deles junto com vocês aqui. E se vocês quiserem olhar essas séries em separado, tá aqui postado. A cada dia, desde segunda-feira passada até hoje, sexta-feira, sempre 19h30, a gente se encontrou aqui para expandir, para trocar informação e para acessar um lugar de mais leveza, de sucesso para cada um de nós. Então, semana passada, sabotadores do sucesso são medo do fracasso, e os pilares do medo do fracasso são as nossas questões infantis e a educação, as experiências traumáticas, a pressão social e cultural, a autocrítica, julgamento e perfeccionismo, e também a falta de autoestima e autoconfiança. Esses 5 pilares mantêm o medo do fracasso ativo, bloqueando o meu sucesso, sabotando o meu sucesso. Depois nós vimos, na terça-feira passada da outra semana, nós vimos zona de conforto. E os elementos que me mantêm em zona de conforto são a familiaridade sobre as minhas ações, o medo da mudança, os meus controles, a minha necessidade de validação externa e as recompensas imediatas que eu desejo ter diante de cada ação. Então esses são os 5 pilares que mantêm a zona de conforto e o sabotador do sucesso em existência.
Depois nós também falamos de autojulgamento, que tem como pilares perfeccionismo, comparação constante, vozes internalizadas, medo de rejeição ou abandono e falta de autocompaixão. Depois, lá na quinta-feira da outra semana, nós falamos de influências negativas. Então, as influências negativas se mantêm sobre 5 pilares que são medo, culpa, ignorância, dependência emocional e repetição de padrões inconscientes. E na sexta-feira passada, nós falamos de procrastinação, que também é um grande elemento sabotador do sucesso. E os pilares de procrastinação são busca por prazer imediato, falta de propósito e motivação, ambientes desfavoráveis, estilo de vida desregrado e excesso de atividades. Isso tudo bem separadinho. Nos dias da semana passada nós vimos aqui. Nesta semana que está correndo e que finaliza hoje, nós estamos falando dessas 5 chaves para o sucesso. Para que a gente consiga fazer essa relação entre as dores de não ter sucesso e entre as possibilidades de ter sucesso. E o que me facilita para ter cada vez mais sucesso e reconhecer o meu sucesso? Então, na segunda-feira desta semaninha, nós vimos mentalidade positiva. E aí eu estou trazendo 3 pilares. Oi, Bru! Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Oi, Aldrin. Beijão, lindeza. Beijão, beijão, beijão. E nesta semana eu tô trazendo 5 chaves para que a gente possa acessar o nosso sucesso com mais facilidade. E cada uma dessas chaves tem 3 pilares. Então, na segunda, quando nós falamos de mentalidade positiva, nós trazemos os pilares de alimentar pensamentos com intenção, cercar-se de boas influências e transformar desafios em aprendizados. Na terça-feira desta semana, quando falamos de mais uma chave, que é ação dirigida, os pilares são definir metas claras, estabelecer passos executáveis e acompanhar cada um desses passos e cada uma destas ações. Na quarta, nós falamos de aprendizado contínuo. E os 3 pilares que nos mantêm ativos dentro desse aprendizado para abrirmos mais chaves e portas para o nosso sucesso são estabelecer uma rotina de aprendizado, aplicar no dia a dia o que está sendo aprendido e aprender assuntos de diversas fontes e de várias informações. Não a gente se afixar num único assunto, não. Expandir o nosso local de aprendizado. Ontem, quinta-feira, nós falamos de networking, boas conexões. Então, para que essa chave de boas conexões esteja ativa, nós precisamos também observar 3 pilares. E eles são conectar-se com pessoas de outras áreas, compartilhar os conteúdos e tudo aquilo que a gente sabe, e também cultivar parcerias interdisciplinares. Então, não só nós nos conectarmos com as pessoas do nosso meio, não só nós retermos o que já sabemos, e também não só nos restringirmos em tudo, em todas as nossas conexões. Então, criar várias conexões infinitas, ilimitadas, de vários lugares. Hoje, para a gente finalizar essa série de 10 encontros, nós vamos falar dessa última chave, que é a quinta chave para o nosso sucesso, que é a clareza dos nossos objetivos. Antes da gente entrar um pouquinho nos 3 pilares da clareza dos objetivos que nos conduz ao nosso sucesso, eu quero sempre lembrar aqui. Sucesso
é um lugar individual. Só eu sei o que é sucesso para mim, só eu entendo o quão o meu sucesso é importante para mim e só eu posso batalhar, olhar, me desenvolver para acessar o meu sucesso nessas várias áreas que o sucesso está. Sucesso, ele não é só no campo profissional. Ele também não é só no campo afetivo. Ele também não é só no campo autoafetivo, quando eu estou de bem comigo. Sucesso é uma energia global, onde eu estou bem comigo, onde eu crio essas conexões, relações e relacionamentos completamente felizes e automaticamente também quando eu estou realizado no meu campo profissional. Por que é individual esse negócio de sucesso? Porque só eu sei qual profissão eu gosto de exercer. E só eu sinto prazer fazendo aquilo daquela maneira. E todos esses dias que a gente vem se encontrando aqui, já são 10 dias agora, né? Em sequenciazinha, salvo sábados e domingos. Então, nesses 10 dias eu trago sempre uma referência de sucesso, que é a Ivete Sangalo, né? Essa cantora aí super famosa que todo mundo conhece. E eu trago aqui sempre um recortezinho, uma frase que ela fala numa entrevista, que ela diz que sucesso para ela é estar conectada com ela, com aquilo que aqui dentro dela faz sentido. E eu quero convidar cada um de vocês que tá aqui agora, que vai assistir depois, quero convidar todo mundo para se perguntar: o que é sucesso para mim? Porque o meu sucesso, esse lugar de prioridade, autoprioridade, isso é extremamente importante. Às vezes, eu não consigo ver o meu sucesso porque eu estou atrelando a ideia de sucesso à vida que outra pessoa tem, as escolhas que outra pessoa está fazendo, os desejos que outras pessoas têm. Então, aqui cabe até a gente pensar no que a gente deseja para o nosso futuro. Aqui dá para encaixar o que é um relacionamento afetivo verdadeiro para mim. E se eu já cheguei nesse lugar, eu posso dizer que tenho um sucesso afetivo. O que eu tenho claro para mim como uma proposta profissional feliz, o que eu tenho para mim como uma remuneração que é o meu sucesso. Então, ouçam com bastante atenção. Toda vez aqui nos nossos encontros que eu falo sucesso, eu falo o meu sucesso. Porque sucesso é para mim, é dentro, é individual, é de dentro para fora. Porque enquanto eu estiver só buscando conceitos de sucesso externo, conceitos de sucesso na sociedade, talvez eu nunca me veja como alguém que já tem, que já teve ou que poderá ter sucesso. Porque esse conceito não é o meu. Esse conceito é de todos. Então, olha para o teu sucesso individual. Percebe o que é importante para a tua vida como um ser humano, social, familiar, profissional. Olha para as tuas necessidades. Olha para aquele lugarzinho mais íntimo teu e percebe o que o teu corpo deseja, almeja, do que o teu corpo sente fome ou sede. É teu, é só contigo. Olhando para os nossos 3 pilares que mantêm os objetivos claros, ativos, nos motivando para o nosso sucesso individual, eu quero convidar vocês a pensar esses 3 tópicos, esses 3 pontos. Então, para que a chavezinha dos objetivos claros gire para mim, eu preciso definir com precisão o que eu quero. Muitos de nós falam em metas, objetivos, sonhos, desejos e planos. Mas a grande maioria de nós não tem isso claro. Não tem isso nem escrito. E a nossa mente, esses mecanismos todos, essas
bilhões de bilhares de ações que acontecem aqui dentro ao mesmo tempo, eles precisam de direcionamento constante. Porque tu imagina assim, ao longo de um único dia, a gente pensa, atua, trabalha, conecta, guarda, solta milhares de ações. Daqui a 3, 4 dias eu vou lembrar deste meu objetivo claro? Oi, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Daqui a 4, 5, 6, 10 dias, eu vou conseguir lembrar daquele objetivo claro? Provavelmente não. Então, há sempre uma sugestão de anotações, para a gente estar sempre ativando aqui dentro a nossa mente, pensamentos, a nossa cacholinha, né, sobre o que a gente deseja. Então, não só ter esses objetivos bem claros, mas também entender por que eu desejo aquilo. Quando eu entendo esse porquê do desejo de tal sonho, plano, ou objetivo, ou materialização, ou realização, quando eu entendo claro aquilo que eu desejo, com toda certeza o meu corpo, as energias que me envolvem, a lei da atração começa a trabalhar para que aquilo aconteça. É lógico, né, gente? Vamos olhar aqui com consciência. Nada cai do céu, nada chega até mim sem que eu faça movimentos. Não vou nem falar de esforços, não vou nem falar de desafios, mas eu vou falar de objetivos, motivações e trabalho para que aquilo aconteça, para que aquele meu objetivo aconteça. E ainda, dentro desses pilares dos objetivos claros, é importante dividir esse grande objetivo em objetivos menores, metas menores, como a gente vem falando aqui, mini metas. Então, se eu desejo, por exemplo, movimentar o meu corpo com uma atividade física, eu não preciso começar correndo uma São Silvestre, né? Que é aquela grande corrida aí que a gente faz no começo do nosso ano. Não, eu não preciso correr tudo aquilo. Eu não preciso começar como um triatleta. Não, eu começo devagarzinho. Eu caminho uma quadra, eu ando 10 minutos, eu busco outras atividades que me sejam prazerosas. Tudo isso para que eu tenha consciência de chegar no meu grande objetivo, mas não me impondo desafios muito grandes que vão me fazer desistir e não chegar lá. Então, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Para começar a caminhar, a gente precisa aprender, se sentir inteiro, ter equilíbrio. É mais ou menos ali, né? Como um bebê que começa a dar seus primeiros passos. Aqui pra gente, objetivo tem essa mesma ideia, essa mesma pegada, tem que funcionar dessa mesma maneira. A gente não começou na primeira série lá do primário, vamos dizer assim, lendo livros complexos, difíceis, de áreas específicas. Não, a gente precisou ir caminhando aos pouquinhos. Então, objetivos claros, essa ideia desta chave de objetivos claros, começa por definir com precisão o que se deseja. Depois, entender por que eu desejo aquilo, para o meu cérebro dar os starts e trabalhar mais rápido. E por fim, compreender o meu tempo, do meu funcionamento, de como é confortável para mim, para que eu consiga quebrar esse grande objetivo em metas menores e poder ir dando check lá, né? Ah, primeira semana vou andar só 10 minutos. Segunda semana vou andar todos os dias 15. Ou, por exemplo, né? Ah, não vou fazer 7 dias de atividade física porque o meu corpo não está preparado. Mas eu vou fazer 3 dias. Na semana seguinte eu faço mais 3, 4 dias. Na semana seguinte eu vou fazendo mais, eu vou aumentando. Mas eu vou na constância de fazer todos os dias. Até que o meu corpo entenda que eu tenho um propósito novo para ele, mais desafios, mas que esse grande objetivo
por ter sido consciente aqui na minha mente e por estar funcionando em pequenos recortes, metas, objetivos menores, vai me motivando para que eu alcance. Oi, Marlene, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Sandro, saudade tua, meu amigo. Saudade, 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 sejam bem-vindos. Gratidão ter vocês por aqui. Nós estamos hoje encerrando uma série de 10 lives. Então, semana passada, falamos dos 5 sabotadores do sucesso. Dá uma olhadinha nos vídeos lá. Tem ferramentas para cada uma dessas chaves e para cada um dos elementos sabotadores. Então tem um lugar onde nos vídeos anteriores tem uma informação de o que fazer, por que tem essa ferramenta, para que a gente expanda, libere, se acolha, alcance consciências diferentes e não volte mais para aquele estágio anterior, para aquele estágio de medo ou de procrastinação ou de não confiar em si mesmo. Então, dá uma olhadinha lá nos outros vídeos, vai ser um prazer. E nesta semana, já que falamos das dores de sabotar o nosso sucesso semana passada, nesta semana, de segunda até sexta-feira, 19h30, nós nos encontramos aqui para falar dessas chaves, que é falar das delícias do sucesso, né? E de como eu posso me encaixar nessas chaves e avançar cada vez mais para o meu sucesso, para esta minha ideia de sucesso individual. E uma coisa importante, sucesso não é um pódio de chegada. Sucesso é se acompanhar nessa jornada e ser feliz o tempo todo. Ô, minha amiga! Gratidão, gratidão, gratidão. Aproveita essa terra maravilhosa. Minha amiga tá em Portugal. Gratidão. Aproveita, muita coisa boa por aí. Então, semana passada e nessa, estamos focados em falar de sucesso. Mas do teu sucesso individual. Dessa consciência. Da felicidade de acessar os meus sonhos, os meus desejos e os meus objetivos. Mas já que a caminhada é de felicidade na jornada, mesmo que eu tenha grandes sonhos e grandes objetivos, quando eles estão claros, quando eu entendo por que eu quero chegar naquele lugar, e quando eu vou quebrando esse grande objetivo em pequenas metas, vai sendo mais fácil de eu prosseguir me trabalhando sem desistência ou sem desmotivação para o meu alvo, para o meu ponto final. Oi, Renata! Ô, minha amiga! Saudade tua! Seja bem-vinda! Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, o meu compromisso aqui, o meu desafio é lives de 30 minutos, porque vocês sabem que eu falo, né? Então, lives de 30 minutos, onde a gente se encontra das 19h30 às 20 horas para expandir sobre o nosso sucesso individual. Convido vocês para, de novo, darem uma olhadinha nos outros vídeos. Quem está chegando agora, foram 10 encontros muito, muito, muito bacanas, cheios de consciência. E eu tenho, como alguns já sabem, né? Eu tenho alguns 2 livros escritos. Eles estão disponíveis na Amazon.com para quem desejar adquirir. Esse livro, Seja Feliz na Segunda-feira, ele é uma junção de uma rede de transmissão que eu trabalho há 4 anos. Então, toda segunda-feira, por isso o título, Seja Feliz na Segunda-feira. Então, todas as segundas-feiras, para essa rede de transmissão, que tem umas 500 pessoas mais ou menos, eu mando sempre um texto motivacional, uma brincadeira, um recorte de música, uma diversão, uma consciência. Às vezes vão também, né, informações da psicanálise, que é o meu campo de trabalho, que eu amo muito. Então, para a gente encerrar os nossos encontros, eu venho trazendo recortes, pedaços, fragmentos, um textinho destes que nos direciona para dentro desse objetivo que a gente está falando, que é ter sucesso, que é ter objetivos claros e que é se reconhecer. Eu só consigo entender que eu tenho sucesso
quando eu percebo o tamanho da pessoa, do ser humano, do vivente, como a gente diz no Rio Grande do Sul, né? Quando eu consigo perceber o tamanho do meu ser. E também quando eu consigo me acolher diante daquelas experiências que ainda deixam dores, que ainda deixam traumas, que ainda batem aqui dentro com peso. Então, para que eu olhe para o sucesso com leveza e facilidade, eu preciso acolher todas as minhas questões que estão aqui dentro. O nosso texto de hoje, que encerra a nossa série dessas 10 lives, é para que a gente continue expandindo cada vez mais. E esse texto, ele também faz um pouquinho de referência ao nosso dia de hoje, né? Que é um dia especial, como eu falei no começo. É um dia especial, é um dia de mais reflexão, é um dia de olhar interno, mas também é um dia de aproveitar o exemplo de Cristo e todo esse sacrifício para que a gente vença as nossas dores, exatamente como ele fez. Aqui, no nosso ponto de encontro, a gente nunca vai abrir campos de uma religião específica, porque aqui cabe todo mundo. Aqui não existe exclusão, mas aqui é legal a gente também olhar para os nossos pontos de fé, naquilo que eu creio, por que eu me desenvolvo, para onde vão as minhas preces, e eu digo sempre em consultório. Ter fé, com fé, é confiar. E se nós não confiamos em nós mesmos, no que mais, né? A gente vai poder confiar. Então que a gente olhe para esse grande exemplo, para esse sacrifício desse cara, para que a gente continue confiando. E para que a gente também vença as nossas dores, as nossas tristezas, para que a gente vença as calúnias, para que a gente ressurja, ressuscite, cada vez mais forte, cada vez mais atento e olhando cada vez mais para a nossa felicidade individual e para o nosso ponto de sucesso. Vamos para a nossa leitura. Gratidão, gente. Bah, muito feliz, muito feliz com a presença de todos vocês aqui. E também, né, semana passada que a gente tinha sugestões terapêuticas, então eu recebi prints, recados, foi muito legal. Desejo que a gente possa se encontrar logo para mais encontros deste. E independente de nós escolhermos, né, o nosso momento de uma entrega em lives, eu já tenho um outro encontro para nós. Quero convidar todo mundo. No dia 30/4, se eu não me engano é uma quarta-feira, às 20 horas, nós vamos fazer um clube do livro. Vai ser uma única noite, provavelmente vai ser 1h30 a 2. Clube do livro, para quem nunca participou, eu digo que é terapia em grupo. A gente se encontra, vai ser numa sala fechada, não aberto, aqui no Instagram, né? Ou no YouTube, ou nas outras redes. Então, vai ser numa sala de bate-papo fechada, onde juntos a gente vai ler um texto que fala de valores, que fala de consciência, que fala de desenvolvimento. E a gente vai ter um tempinho para bater um papo, para trocar as nossas experiências, para compartilhar. Que é, inclusive, o que nós falamos aqui na quarta e na quinta. Na quarta nós falamos de aprendizado contínuo, então nesse clube do livro a gente vai aprender muito. E a gente também falou na quinta sobre networking, boas conexões, e isso sempre acontece quando a gente se encontra e tá disponível, e tá vulnerável para sermos o que somos, sem nenhum julgamento, sem nenhuma expectativa e sem nenhuma exigência. Então, agora eu vou para a nossa leitura do texto de hoje, do meu livro, né? Dos fragmentos dos textos de segunda. Aqui tá ele. Seja feliz na segunda. Seja feliz em todos os teus dias. E eu também convido vocês para no dia 30 estarem comigo. Daqui a pouquinho mais eu vou começar a fazer umas postagens e convido vocês lá para se marcarem, para eu já incluir vocês nesse grupo, para a gente criar juntos esse movimento bem bacana de desenvolvimento. Texto de hoje, deixa eu respirar fundo e me conectar aqui de novo. Oi, minha amiga, boa noite. Boa noite. Vamos lá, atenção, texto de segunda.
tranquiliza o teu coração e vive um dia de cada vez. Faça as pazes com teu interior, porque às vezes se virar do avesso para se conhecer melhor é importante para seguir. Agradeça mais os pequenos milagres que acontecem todos os dias na tua vida. Quando na nossa vida tudo parece perfeito, chega uma ventania e tira tudo do lugar. Calma, respira e reflita. O que o universo está tentando me ensinar com tudo isso que eu estou vivendo? Tudo logo se ajeitará. É a vida em movimento, movendo-nos. Não queira ser fortaleza o tempo inteiro. Pode ser que você precise de apoio na sua reconstrução. Solicite esse apoio, solicite essa ajuda, solicite esse abraço. Às vezes, e só às vezes, a vida nos pede para caminharmos mais devagar. É aos poucos que a vida vai dando certo. Um dia de cada vez. E que nós possamos fazer da nossa vida, os nossos dias, em todos os dias, um lugar de sucesso. Gratidão, gente. Gratidão a todo mundo que esteve, está, estará, vai olhar depois. Gratidão a todos as grandes mensagens, os incentivos e tudo que eu recebi aqui. E é lógico que a gente agora retoma, né, os nossos movimentos de encontros, reencontros, bate-papos. Logo, a gente vai fazer aí mais um movimento bem bacana. Acho que eu tô bolando alguma coisa de 21 dias. Então a gente vai se encontrar provavelmente 21 dias. Esse é um bom horário. Vamos expandir. Vamos olhar para nós. E vamos continuar buscando o nosso sucesso. Com leveza, com acolhimento, se olhando com amor e principalmente se permitindo ser melhor, a minha melhor versão, a cada novo momento. Um beijo, eu fico por aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês semana passada e nessa. Quem não nos acompanhou em todos os dias, convido para olhar os vídeos. E, uau! Gratidão ao nosso grandioso, né? Gratidão ao nosso Criador, que permite que nós estejamos aqui. E que permite que nós possamos avançar. Todos nós, o tempo inteiro, conforme as nossas jornadas e caminhadas. Um beijo, gente. Uma feliz sexta-feira, um dia, né, e uma noite ainda de reflexão, de gratidão, de amor e paz. E também um momento para que a gente se conscientize que domingo é um tempo de ressurreição. É um momento em que a gente pode vencer, superar e transmutar os nossos sacrifícios para vivermos felizes de verdade. Sem cobrança, sem exigências, porque o grande Criador de tudo é extremamente generoso e misericordioso. Ele não nos cobra, ele nos permite, nos abraça e nos acolhe. Faça isso também. Segue esse exemplo dele que é grandioso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até logo mais. Beijos.